Sejam bem-vindos a mais um episódio da Abrahoff, o podcast que é a voz da harmonização orofacial. Estou com um convidado super especial, o Dr. Matheus Macedo. Dr. Matheus, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado estar com vocês aqui mais uma vez para a gente poder falar sobre temas e produtos e materiais que estão em alta e entregar sempre o melhor conteúdo para todos os ouvintes. Fantástico. Doutor, quer se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes? Ana, eu já estava conversando ali fora, né? Eu já tenho alguns anos aí de estrada, né? Esse ano está completando 19 anos que eu estou aí trabalhando com harmonização facial e corporal. Tenho aí mais de 30 mil alunos formados nesses anos aí de trabalho. Sou biomédico, especialista em estética, cosmetologia, ortomolecular, análises patológicas, microbiologia. E a minha paixão sempre foi pela parte estética. Nesses anos aí de trabalho, né, desenvolvi muitas técnicas faciais e corporais, muitas técnicas que estão aí muito em alta, e vai ser um prazer hoje poder passar um pouquinho desse conhecimento para todos os ouvintes. Que legal, um currículo grande, gigante. Doutor, a gente vai falar um pouquinho sobre preenchedores de nariz e lábio, todo o cuidado da harmonização nessas duas regiões. Como que você coloca, primeiramente, o planejamento dessas regiões para harmonizar o rosto de um paciente? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a harmonia. Graças a Deus, a gente está aí hoje num processo que as pessoas estão levando muito mais em consideração o trabalho bem feito, sem exageros, do que o que a gente via antes, com protocolos de muito exagero, né? Então a gente tem que levar em consideração todos os aspectos faciais. A gente não pode olhar para somente uma área. E o que acontece? Hoje está muito em alta as pessoas falarem somente do high ticket, falar somente de full face, de tratamentos onde você tem que trabalhar o paciente completo. Mas aí vem aquela nossa parte humana, pelo menos eu penso muito assim. A estética, a vaidade, a autoestima, ela é para todos. E nem todos vão poder fazer protocolos tão grandes. E às vezes a pessoa tem aquele sonho de fazer um lábio, tem o sonho de fazer um nariz, tem o sonho de uma vida inteira, e eu vejo isso muito em mulheres. Eu tenho pacientes com 15 anos, com 16 anos, que vêm acompanhado dos pais, que em vez de querer um presente de aniversário, uma festa de 15 anos, ela só quer corrigir o nariz, porque ela sofreu a vida inteira. Então a gente tem que olhar com carinho para esses pacientes, porque um procedimento bem feito, com uma técnica segura, e a técnica segura passa pelo uso adequado dos materiais, da anatomia, da fisiologia. Isso é importante porque a gente consegue mudar vidas. Quando você chegou a comentar, né, que nariz, boca, geralmente é um sonho, como que você lida com a expectativa do paciente em relação ao resultado e à construção dele? Olha, eu sempre falo muito para os meus pacientes e principalmente para os meus alunos que a gente tem que desconstruir essa expectativa. Porque a chance da frustração só existe pela alta expectativa. Então, às vezes, o rosto da pessoa, a pessoa muitas vezes tem um sonho de um ídolo, de uma mulher que ela acha linda, que tem um nariz perfeito, que ela queria. Mas às vezes não encaixa para ela. A boca da Angelina Jolie é muito bonita para ela. Às vezes, para outra pessoa, se pegar a boca da Angelina Jolie e colocar em você, talvez ela vai ficar exagerada, vai olhar e vai ficar... Então, o que acontece? Às vezes as pessoas têm essa alta expectativa. Então, a primeira coisa é desconstruir isso, porque a chance de você ter uma decepção é muito grande. E quando você desconstrói isso, quando você não tem expectativa, tudo que vier vai ser muito bem-vindo, porque aí a pessoa, qualquer coisa que aconteça, a pessoa vai ficar muito feliz. E principalmente, a gente está trabalhando, né, com pessoas, com humanos. Cada organismo responde de um jeito, cada organismo vai funcionar de uma maneira e vai ter um resultado similar a isso também.
Então a gente tem que entender as características de uma pele, a coloração de um lábio, a característica da cartilagem que essa pessoa tem, a característica da massa óssea que essa pessoa tem no nariz, se essa pessoa tem todos os dentes na boca para dar suporte para o lábio. Então tudo isso é muito importante, a gente colocar tudo na mesa e explicar sempre o máximo possível para os pacientes. Que legal. E quando a gente pensa nessas duas regiões, e também falando dos preenchedores, você acha que faz sentido escolher preenchimentos específicos para essas áreas? Porque hoje em dia a gente tem tantas oportunidades de usar produtos no mercado, né? Olha, eu acho, as pessoas falam hoje, né, muito em tecnologia. As pessoas pegam e falam assim, um equipamento é tecnologia. E as pessoas esquecem que o ácido hialurônico, ele é tecnologia. E ele evolui. Se eu compro um carro zero em 2020, em 2022 eu compro outro zero, não significa que o de 2020 era ruim. Significa que o de 2022 tem mais tecnologia. Ele melhorou algumas coisas. O 2026, ele vai ser melhor ainda, porque ele tem mais tecnologia. Não significa que o outro seja ruim. E com essa evolução dos ácidos hialurônicos, eu hoje não vejo a necessidade da gente ter vários, porque hoje a gente entende muito mais da reologia do material. A gente precisa de ter materiais que sejam mais similares à reologia do nosso organismo, que tenha o que a gente chama de coesividade com a pele, que não cause granuloma, que não fique enrijecido, que não fique mole demais para não ter deslocamento, que acompanhe toda a elasticidade da nossa pele, para que esse material não se divida no meio, para que ele acompanhe a musculatura. Então hoje eu tenho material de escolha, mas que levo a reologia em consideração, não uma gama de produtos diferentes. Hoje a gente tem um material que chama Singderm. Assim, o Singderm é um ácido hialurônico hoje com maior G-prime do mercado, e isso influencia muito no Solid Factor para que não fique um material puxando água, que não cause bolsas, diminui a chance de angioedema, que são edemas exacerbados, né, que às vezes fogem do controle do profissional, e isso é muito importante. É um material mais bem purificado. Ele tem uma viscosidade que ela não é nem alta e nem baixa, ela é adequada para o G-prime. Por quê? Não adianta eu ter um G-prime muito alto, uma viscosidade muito baixa e esse material esfarelar. E não adianta eu ter um G-prime mais baixo, uma viscosidade alta e esse material ficar muito fluido, ele não vai gerar volume. Então eu preciso ter uma correlação disso, e a correlação chama-se tan delta. Tan delta é o grau de dureza dos materiais, e tudo tem um tan delta. A madeira tem tan delta, o metal tem tan delta, o vidro tem tan delta, é o grau de dureza. E a nossa pele tem um tan delta, é o grau de dureza da nossa pele. E aí, quando a gente tem um grau de dureza da nossa pele, a gente precisa de um material que tenha a mesma coesividade, o mesmo tan delta. E aí, quando a gente fala de Singderm, o Singderm hoje é o único material do mercado que tem o tan delta específico da nossa pele. Então é muito interessante, você coloca ele no seu paciente, ele não gera inchaços exacerbados, ele não vai causar angioedema por causa da sua reologia, por causa da sua purificação extra que ele tem, então uma purificação a mais, e ele também tem uma longa duração. Então o que acontece? Hoje a gente tem ele com um tempo médio de duração de 9 a 14 meses, que supera todos os outros materiais do mercado, exatamente por causa dessa reologia. Então, a gente consegue utilizar esse material em um lábio, para que o lábio tenha toda a elasticidade necessária, e consiga utilizar ele no nariz, para ele poder dar a projeção, levantar a columela, resolver o problema da giba, melhorar a pontinha do nariz do nosso paciente, com um único material na clínica. Hoje eu não preciso ter lá 10 caixinhas de um, 10 caixinhas do outro, 10 caixinhas do outro, 10 caixinhas do outro. Eu tenho um único material em seringas com
com quantidades diferentes, onde eu resolvo todos os problemas do meu paciente. Você, como professor, acha que isso facilita para o injetor que está talvez começando a carreira escolher o produto? Porque às vezes a dificuldade é escolher o produto na região, né? Como eu falei, né, já estou há um tempinho aí na área, eu passei por muita dificuldade com isso. No começo a gente não entendia nada disso, as empresas não forneciam essas informações. Hoje essas informações estão até em site da Anvisa, é só você entrar lá que você acha as informações do material. Então a gente foi aprendendo, a gente foi estudando, as coisas foram evoluindo, e essa era uma grande dificuldade antigamente. O pessoal falava, vai colocar na olheira, você tem que colocar o material mais fluido que tem. Aí aquilo ficava dando bolsa, virava uns olhos de sapo gigante. E hoje a gente já sabe que é o contrário, o material tem que ter um G-prime muito alto, geralmente o material mais pesado, você entra ele mais profundo por baixo da musculatura, que ele não vai ficar causando bolsa no paciente. Então, essa escolha de material, ela prejudica muitos profissionais. Você vai escolher isso para aquilo, mas por que eu tenho que escolher material X, Y ou Z para um lábio, sendo que o seu lábio é diferente do meu e é diferente de quem está assistindo? Então esse material não vai ser para todo mundo, porque aquele TAN-delta, ele não é específico para ser um TAN-delta da pele. Então eu preciso de um material que seja reologicamente igual à minha pele. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Então, se eu tenho um material específico, eu reduzi uma gama de problema para um. Agora eu só tenho que ser bom na técnica. Eu tenho que aprender a técnica correta. Mas esse material ele serve para qualquer técnica? Eu não estou falando de técnica. Você pode ter a melhor técnica, mas para você ser o melhor profissional, você só vai ser utilizando também os melhores produtos. Produtos evoluem. Ano que vem, amanhã, pode ter um produto melhor. Mas hoje é o que a gente tem de melhor porque ele está reologicamente adaptado à sua pele. Então você pode utilizar somente um material em todas as regiões. Quando o doutor pensa nesse preenchedor do Syncderm, que 3 palavras você acha que define ele? Segurança, qualidade e previsibilidade. É um material que não vai me causar problemas nem durante e nem o pós. Por quê? Ele é um material que tem uma tecnologia nova de DVS. Matheus, mas DVS já existe há muito tempo, assim como o BDDE já existe há muito tempo. Mas nós estamos falando de uma tecnologia nova de DVS, que promove uma cross-linkagem melhor das cadeias livres de ácido hialurônico, fazendo com que você tenha uma partícula mais bem constituída, com menos 85% de chance de ter ETIP. E por que isso é importante na segurança? Se você tiver um bom material, se você tiver uma ótima técnica, a única chance de ter um problema no seu procedimento é o ETIP. Então a gente tem que escolher os materiais que não vão dar dor de cabeça no futuro também. Então, o material DVS, 85% menos chance de ETIP, porque ele não tem, como a gente fala no BDDE, que é BDDE livre ou impureza na sua partícula de ácido hialurônico. Então, isso já me dá mais tranquilidade. E eu também acabo tendo mais ácido hialurônico dentro de cada partícula daquele material, daquele microgel. Isso faz com que o meu material dure mais tempo, ele demora mais para poder acabar. Mas acaba o ácido hialurônico? Não. Paciente, põe isso na sua cabeça. Paciente não vai até a sua clínica para comprar ácido hialurônico. Ele vai para comprar procedimento estético. O que acaba é o efeito estético. O ácido hialurônico, às vezes, ainda está lá. E aí é importante a gente ter um material com mais segurança, com mais qualidade e previsibilidade dos resultados, onde eu posso utilizar menos material para entregar mais, porque ele tem uma partícula muito grande que vai volumizar mais. Matheus, mas então vai ficar ruim para a boca. Não, é só você usar menos.
Hoje em dia, acho que o paciente merece não só um resultado bonito, mas com muita segurança, né? Com certeza. É o que eu falei, né? Todo bom profissional tem que estudar sobre os materiais. Há uns anos atrás, não sei se foi ano passado, teve um boom aí, porque fizeram alguns exames de uma paciente, se não me engano foi na Argentina, fizeram uns exames de imagem e viram que ela tinha resíduo de ácido hialurônico no rosto dela de 5 anos atrás. Gente, a gente já sabe há muitos anos que esse resíduo de ácido hialurônico fica no paciente de 8 a 10. Então, 5 anos estava ali, estava natural, e as pessoas começaram a enlouquecer, arrancar o cabelo da cabeça. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas o efeito já acabou. Como que ela tinha esse ácido hialurônico? É exatamente isso. Acabou o efeito estético. O ácido hialurônico ainda está ali, não fazendo a função estética. Então a gente precisa de um material de previsibilidade que não vai me dar problema daqui 8 anos. Fantástico. E para o profissional que está pensando em incorporar realmente os preenchedores assim, Guilherme, na rotina clínica dele mesmo, o que você diria como dica? Olha, assim, a gente já falou bastante dica aqui hein, sobre reologia, acho que foi quase que uma aula isso aqui. É muito importante são aquelas 3 palavras: segurança, qualidade, previsibilidade. O que eu te falo se você já tem uma técnica, procure conhecer o material. Conheça o Singderm e mude a sua forma de pensar, de ter vários materiais. Você vai ter um material único que eu utilizo num top model look, um nariz, um lábio, um mento, uma mandíbula, bem como faço bíceps, tríceps, glúteos, íntimos masculinos e femininos com o mesmo material, por causa da previsibilidade. É um material que não vai me dar dor de cabeça, que não vai deslocar, que não vai fragmentar e não vai deixar o meu paciente constrangido. E só para finalizar, doutor, você que já tem uma carreira bem consolidada, já deve testado vários materiais, inclusive, você teria algum caso clínico com os preenchedores da Singderm que você viu que realmente foi diferente o resultado, que você ficou apaixonado? Sim, eu já fui speaker das principais marcas, acredito que quase todas, não vou falar que todas porque todas é muita gente, mas quase todas do mercado. Já fui speaker, já tive a oportunidade de utilizar diversos materiais, de evoluir com os materiais, de evoluir na minha carreira, né? E o que a gente entende? Menos material com mais resultado. Isso aí é amplamente visível comparando com todos os materiais. Quando você pegar 10 materiais que o pessoal fala que esse é de lábio, e a gente pegar o Singderm e projetar a mesma técnica, a gente vai ter resultados melhores. A gente vai ter durabilidade melhor. Eu tenho paciente que eu fiz nariz há 2 anos e meio, e a paciente me manda mensagem falando: nossa, doutor, eu amei. Eu já fiz boca, eu já fiz outra coisa e meu nariz continua perfeito. O que acontece? Para essa paciente sobra dinheiro para ela fazer outras coisas que ela tinha sonho. Às vezes aquela paciente tem que refazer a boca de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses. E aí não sobra dinheiro. Voltando lá atrás que eu estava falando, de a gente olhar para esses pacientes. São pacientes também. Estão vivos, têm dinheiro, é dinheiro entrando dentro da clínica do mesmo jeito. O que acontece? A gente olhar para essa paciente que o sonho dela era corrigir a fossa canina também. O sonho dela era fazer o nariz, mas ela, de 8 em 8 meses, mais ou menos, ela tinha que fazer boca. E aí não sobrava dinheiro. E agora sobra. Então, a gente ter um material melhor vai fazer com que a gente consiga atingir e melhorar mais vidas. E eu acho que é a realidade da maioria dos injetores, né? Não é o paciente que compra 30 seringas, é a que vem fazer a boca, às vezes. Exatamente. É lindo, é gostoso, né? A gente chegar na clínica, atender um paciente que gasta 20 mil, que gasta 25. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo aqui agora, quantos pacientes desses você tem? Você já pensou que muitas vezes a gente vê as coisas lindas na internet, pessoa falando, você só precisa daquele paciente high ticket, você só vai... Quantos pacientes desse você tem? Você vai abrir mão de tudo que você já fez para ter só esse paciente?
é um caso a se pensar, e eu já vi muitos colegas se arrependerem dessa escolha. Então, assim, a gente tem que escolher todos os dias fazer o nosso melhor. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu sempre falo nas minhas palestras, que é a frase do livro do Pequeno Príncipe, onde ele fala que você é eternamente responsável por aquilo que você cativa. E quando você cativa um paciente que te indica, que traz outros pacientes para você, você tem que ser responsável por aquilo. Então, quando a gente emprega melhores resultados mais duradouros, a gente vai ter mais recorrência, que é o mais difícil da clínica. Hoje a gente gasta horrores com marketing para poder fazer tráfego, para poder fazer fotinha ou vídeo, porque você quer aquele paciente que está lá do outro lado da cidade. E você esqueceu de quem estava sentado na sua cadeira. Esse paciente já está pronto para comprar, ele já confia em você. Então, a gente empregar melhores resultados traz mais pacientes. E, como você disse, a grande parte do público vem para fazer uma boca, um lábio, né? um nariz, vem fazer um botox. E a gente tem que contemplar isso. O botox, ele não tem como você aumentar a durabilidade dele, mas o preenchimento tem. E aí vai sobrar dinheiro para aquele seu paciente que você sempre falou, olha, tá na hora de você começar com bioestimulador, começa com bioestimulador e não sobra dinheiro. Você tendo um melhor ácido hialurônico, como é o caso do Singderm, seu paciente vai ter dinheiro para fazer outras coisas. Que legal. Muito obrigado, doutor, pela essa conversa realista, muito importante para todos os injetores. E quem quer acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho, onde que eles te encontram nas redes sociais? Pessoal, vai ser um prazer estar com vocês nas redes sociais. O meu Instagram é dr.mateusmacedo. Acredito que vai estar aqui na descrição do vídeo depois, tá bom? dr.mateus com TH, tá bom? Mateus Macedo. E no meu Instagram tem muita coisa para todo mundo lá. Muito obrigado pela participação, doutor. E quem tiver qualquer dúvida, pode me mandar que eu respondo. Que muito bom. E assim finalizamos mais um episódio do podcast da Abrahoff. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.